Neemias, no capítulo número 4, quero ler um versículo da palavra do Senhor, aonde nós paramos. Capítulo número 4, e o verso de número 13. De verso número 13. Para aqueles que nos visitam pela primeira vez, nós estamos fazendo uma campanha com base no livro de Neemias. Na verdade, é uma campanha que está sendo uma bênção, porque esse livro tem nos ensinado como nós vamos restaurar aquilo que nós precisamos restaurar em nossas vidas. Nós paramos nesse versículo que diz assim a palavra do Senhor: E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não temais, lembrai-vos pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Repita comigo esse versículo lendo em voz alta. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. Incline seu rosto, que eu quero orar com você. Pai, sobre essa palavra, Senhor, que foi lida, eu te peço, ó meu Deus, nesse momento, que o Senhor fale conosco, que nos instrua por mais um dia. Eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença ser tão real aqui nesse lugar, por nos alegrar, por nos deixar, Senhor, cada dia melhor. Opera, Senhor, através dessa palavra. Abra nosso coração, nossa mente para recebê-la, e acampe anjos, Senhor, ao redor desse templo, e não permita, Deus, que nada venha distrair a atenção para a sua palavra. Senhor, eu creio, diz, Senhor, a tua palavra, que a fé ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. Eu creio, Senhor, que nós tomamos posse de tudo que nós temos, de tudo que o Senhor tem para nós através da nossa fé. E por isso eu te peço, Pai, através dessa palavra, Senhor, opera no coração de todos nós nessa noite, no nome de Jesus, amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Pode tomar assento. Eu parei nesse versículo na semana passada intencionalmente. Para quem esteve aqui, foi um culto tremendo, uma presença de Deus gloriosa. A irmã Maria, para quem viu, saiu correndo aqui com uma almofadinha na mão. Foi lindo de ver depois o testemunho dela dizendo que fazia mais de uma semana que ela não conseguia, e a almofadinha estava para aliviar um pouco a dor da sua coluna. Mas enquanto ela adorava a Deus, o Senhor visitou a coluna dela e curou. Ela saiu correndo, um movimento que ela não podia fazer, né, irmã Maria? Foi algo lindo, maravilhoso. Quem sabe quem naquele momento não entendia, né? Porque não sabia por que imaginava, está correndo no poder. Mas ela estava glorificando por uma cura de uma dor que ela tinha nas costas. Isso é algo lindo e maravilhoso. Alguém expressar o milagre de uma forma tão espontânea como foi feito. Achei algo muito lindo, a Maria, e glorifico a Deus por ter tocado na sua vida algo maravilhoso. Essa palavra ela diz que Neemias ele pedia para que o povo lutasse pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres. Eu pulei intencionalmente o capítulo número 3, pastores, porque eu queria entrar em uma área que é muito importante. Para quem conhece a história de Neemias e sabe que ele foi um homem que conseguiu restaurar um muro que fazia centenas de anos que ninguém conseguia reconstruir. Ele conseguiu reconstruir os muros da cidade de Jerusalém em 52 dias. Um feito extraordinário, um feito realmente milagroso. E ele, se você ler o livro de Neemias, é uma oração praticamente do começo ao fim.
É um livro, é uma oratória, é uma oração a Deus. Em nenhum momento ele esquece, em nenhum dos capítulos, em nenhum dos versículos, praticamente ele esquece de orar a Deus. É algo muito tremendo. Para quem faz a campanha do começo viu os passos que ele foi dando. Ele conseguiu esse feito. Saiu como um escravo, como um servo do rei da Babilônia. Ele estava abaixo, um jugo, ele era copeiro do rei, era um homem de confiança do rei, porém eternamente, quem sabe, um escravo, até que o rei dominava o povo judeu. Como que alguém que está praticamente escravizado consegue a sua liberdade e colocar o seu nome numa história? Colocar o seu nome numa história, numa das histórias mais surpreendentes que toda a Bíblia pode nos contar. Em 52 dias, restaurar algo a qual tinha pessoas que durante centenas de anos não conseguiam. Eu queria falar um pouco o porquê que esse homem conseguiu fazer isso. Essa palavra também nos ensina, e essa palavra é para você, que diz assim: eu tenho tentado tantas vezes restaurar algo na minha vida, eu não tenho conseguido. O que é que eu tenho que fazer? Eu estou fazendo a campanha, eu estou aprendendo a palavra, eu tenho visto os passos que fez com que Neemias reconstruísse o muro. Porém existe um segredo dentro dessa palavra que eu queria passar para você nessa noite. Por que Deus escolheu a Neemias? O que fez com que Deus conseguisse usar aquele homem daquela maneira? Por que Neemias? Alguém que inclusive nem conhecia Jerusalém. E é isso que eu queria dizer para você nessa noite, passar esse segredo. Aqui tem um segredo muito tremendo, e praticamente todo ele está revelado no capítulo 3 e no capítulo 5 da sua Bíblia. Por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia agora, volte um capítulo para trás, e vocês vão entender por que logo vão entender por que nós paramos naquele versículo e voltamos um para trás. Existe algo que Deus olhou na vida de Neemias. Existe algo que é fundamental para uma pessoa ser vitoriosa e ser uma pessoa que tenha êxito na sua vida em qualquer área. Algo fundamental está na vida e no caráter da pessoa de Neemias. Neemias, ele não era um homem qualquer. Neemias foi um homem escolhido por Deus para fazer aquilo. Assim como você também é um escolhido de Deus. A primeira coisa que Neemias fez antes de começar a reconstrução do muro se encontra no capítulo 3, verso 1. Diz algo assim: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá. A primeira coisa que Neemias ele fez, quando ele chegou em Jerusalém, antes de começar a reconstruir o que ele queria, a primeira coisa que ele fez foi consagrar o primeiro passo que ele deu ao Senhor. A primeira coisa que Neemias fez, ele foi colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas que ele ia fazer. Vocês viram o quanto que esse homem orava e buscava a direção de Deus para buscar a sua restauração. Então quando ele deu o primeiro passo, ele disse: eu estou consagrando essa restauração para o Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer quando você começar a sua restauração é você colocar tudo consagrado para o Senhor. Ou seja, o que você está restituindo para a sua vida tem que ser algo consagrado. Deus não vai restituir, não vai restaurar algo que não seja consagrado para Ele. Por exemplo, como assim, pastor? Por exemplo, você quer restaurar um casamento que é fora da direção de Deus, algo que Deus sabe que não vai te levar para um caminho de luz, muito pelo contrário, vai te levar para um caminho de trevas. Não tem como você fazer com um casamento dessa maneira ele seja um casamento consagrado. Então quando você vai restaurar algo, você tem que consagrá-lo para o Senhor, e que aquela restauração seja uma consagração para o Senhor.
E algo muito interessante, para quem começa a ler o capítulo número 3, é algo muito confuso. E que se você começa a olhar, você diz: meu Deus, por que é que Neemias escreve isso? Junto a ele edificaram homens de Jericó também, ao seu lado edificou Zacu. Aí ele pega o segundo versículo e vai: e da porta do peixe edificou fulano, e ao seu lado reparou Mengano. E todos os versículos ele começa a colocar isso. Ele começa a colocar o nome de pessoas, e que ao seu lado existia outra pessoa. Ele começa a colocar nome de pessoas, e dizer que ao lado da sua casa estava ele construindo. Ele diz assim em uma das partes, principalmente um pouquinho mais para frente, no verso, por exemplo, vamos pegar um versículo aqui. Deixa eu encontrar um aqui bem. Ele diz assim, por exemplo, 34: e depois dele reparou Beniu ao filho de Eniade, outra porção, desde a casa de Zacarias até a esquina do canto. Ele começa, por exemplo, no 30 e no 28, desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. Ele continua dizendo também, depois deles, no 29, por exemplo, depois dele reparou Zadok, filho de Imer, de frente à sua casa. E assim sucessivamente você vai encontrar mais de 15 vezes a palavra ao lado, e mais de 10 vezes do lado da sua casa. O Senhor queria, o que Neemias estava fazendo, ele queria mostrar para aquelas pessoas que têm que trazer uma restauração para a sua vida, que elas têm que ter a sua família do seu lado. Você perceba que Neemias, ele deu uma importância fundamental para a família, no nome e na vida do restaurador. Ele colocou uma pessoa para edificar uma parte do muro, aonde ela se encontrava perto da sua casa, ou seja, da sua esposa e dos seus filhos. A importância que a família exerce no êxito de uma pessoa. Isso é uma evidência da importância que um filho, de que uma esposa, de que um esposo exerce na vitória de qualquer um integrante da família. Eles reparavam algo que estava muito próximo da sua casa. É por isso que nós lemos naquele versículo que nós passamos, que diz que quando eles começaram a lutar, Neemias disse: lutem pelos seus filhos, pelas suas mulheres e pelos seus irmãos. Para todos vocês que entraram aqui nessa noite, eu quero dizer algo para você. Você quer uma restauração na sua vida? Em primeiro lugar, lute pela sua família, lute pela sua esposa, lute pelo seu esposo, lute pelo seu filho, porque quando você tiver eles do teu lado, você é muito mais forte para restaurar algo no reino dos céus. De frente à sua casa, tem homens e tem mulheres que dão mais importância para a restauração da sua profissão do que pela sua família. Tem homens e mulheres que passam muito mais tempo no seu trabalho e nas suas funções do que do lado da sua esposa e do lado dos seus filhos. Depois não sabe o que acontece na sua casa. E ao invés de ver restauração, a única coisa que começa a acontecer é desmoronar tudo do seu lado. A segunda coisa que você tem que aprender com Neemias é que ele consagrava, ele dava importância para a família. A igreja cristã de hoje é uma igreja que está esquecendo da família. Eu vejo isso em pregadores da palavra, eu vejo isso em levitas da palavra, em homens
que dão muito mais importância para o seu ministério de pregar e louvar, e de 365 dias de um ano, passam 300 na rua, enquanto seus filhos e as suas esposas estão sós em casa. Esse não é o evangelho que eu aprendo. O evangelho que eu conheço desde o princípio é de que criou o homem, criou a mulher e criou uma família em primeiro lugar, antes do sacerdócio. A sociedade se desintegra ao nosso redor. A igreja perde a sua força, porque é uma igreja que perdeu a visão da palavra. É uma igreja que dá muito mais importância para o seu eu do que para o seu próximo. Mas Neemias diz e nos ensina que quando eles começaram a restaurar, ele colocou cada um deles perto da sua família. Você tem que estar esperto cada dia mais da sua família. Cada dia mais dê valor para a sua mãe, para o seu pai, para a sua esposa, para o seu esposo e para o seu filho. Faça isso, que vai começar a acontecer restauração. Consagração e família. Nesse mesmo capítulo, nós encontramos algo que diz ao seu lado, e do seu lado estava fulano, e do seu lado estava ciclano. Mas eu quero ler um versículo da palavra que está no verso 8, que diz assim: e ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um boticário. E fortificaram a Jerusalém até o muro do lago. Esse versículo nos ensina duas atitudes tremendas. Uma, que Neemias estava dizendo: tem que haver união entre os irmãos. Ele coloca um ourives do lado de um boticário. Boticário é aquele homem que fazia remédio. Ourives era alguém de mais poder, que trabalhava com joias. Ele estava querendo dizer: no reino dos céus, para haver restauração, tem que ter união e não tem que ter divisão social. Isso é algo muito profundo, porque Gálatas capítulo 6 verso 2 diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não tem como Cristo agir na sua vida se você não tiver união com o seu irmão. Sabe por que nós, igreja, não arrebentamos aí fora? E existem seitas que crescem muito mais do que a gente cada dia, porque nós somos igrejas divididas. Nós somos igrejas que levamos a placa da igreja com muito mais importância do que o Cristo que está na palavra. Porque se eu não sou da tua igreja, eu não te cumprimento com a paz do Senhor. Se você é pastor da outra denominação, eu nem te chamo de pastor. Porque pastor só é consagrado na minha igreja. Porque a minha igreja é a igreja. Uma vergonha, totalmente fora da direção da palavra. Uma igreja fora da direção, e por isso que não há restauração de vidas. E é por isso que aí dentro, aí fora, existem jovens que estão na droga, na prostituição, no homossexualismo.
É por isso que aí fora, cada dia dentro da igreja, você percebe que tem pessoas que traem e fogem uma com as outras. Pastores abandonam o altar para fugir com levitas, dirigentes de ministério de louvor. Sabe por quê? Que não há restauração, porque não há união dentro da igreja, pastores. Há uma desigualdade social. Ele não falava só união de estar ao lado, ele falava de igualdade social. Ele estava querendo dizer, para haver restauração, nós temos que estar unidos. Mas não só unidos como irmãos, todos somos iguais perante Deus, e não existe divisão social aqui nesse lugar, ele dizia. Ou seja, aquele que é recepcionado na igreja com dinheiro e sem dinheiro, recebe o mesmo abraço e o mesmo sorriso na porta. O dízimo de 10 reais é igual ao dízimo de 2.000 reais. Quer restauração? Não trate uma pessoa com indiferença da outra, pela posição social que ela tem. Quer restauração na sua vida? Trate todos iguais uns aos outros. Vocês não sabem o poder que tem essa atitude. Coloca ali, China, que eu pedi para você colocar. Olha o que diz o Salmo de número 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união trazem resultados na vida de uma pessoa. Leia. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce até a orla das suas vestes. Ou seja, vive em união com seus irmãos, que há unção na igreja. Aí o fogo não cai, a presença de Deus não está, e a culpa é do pastor que não prega, a culpa é do levita que não louva, a culpa é tua, porque você está dividindo a igreja, e dentro de você tem divisão. Diz que a união traz a unção sobre a vida de uma pessoa. Isso eu entendo, que a divisão retira a unção. É como o orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião. Escute isso, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quer restauração na sua vida? Conserte-se com alguém que você está em divisão e desunião. Não tem como. Deus nunca irá contra a sua palavra. Nunca. O Senhor nunca irá contra a sua palavra. E se está escrito, para você ser abençoado, una-se com seu irmão. Quer restauração? Corre para aquele irmão que você está chateado, está brigado, e conserte-se com ele. União. Tudo isso, irmãos, faz parte de algo que está na vida de Neemias. Existe algo na teologia sistemática, para quem estuda teologia, que se chama os atributos de Deus. Os atributos são as características que Deus tem. Por exemplo, atributos espirituais. Sua omnipresença está em todos os lugares, ciência está em todos os pensamentos. Por exemplo, mas existe algo dentro dos atributos de Deus que se chamam atributos morais, que está dentro do caráter de Deus. Atributos morais que fazem parte do caráter de Deus. Desses são justiça,
santidade, bondade e amor. 4. Nosso Deus é um Deus justo, sempre. Nosso Deus é um Deus santo, sempre. Nosso Deus é um Deus amoroso, sempre. E um Deus bondoso. 4 atributos morais, diz a teologia que tem. E esses 4 atributos eu encontro em Neemias. Os 4. Capítulo número 5. Pulamos o 4 que estávamos e vamos para o 5. Leia comigo a palavra. Vai dar tempo de terminar. Foi, porém, um grande clamor do povo e de suas mulheres. Isso aqui é posterior ao capítulo da semana passada. Contra os judeus e seus irmãos. Porque havia quem dizia: como nós filhos, como os nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas que empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado, até para que o tributo do rei sobre essa terra e sobre essas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos filhos, os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos. E até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E os outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Olhe para mim aqui. Eles estavam reconstruindo os muros. Eles estavam restaurando Jerusalém. Mas o povo ainda estava perecendo. Quem estava na direção do governo colocava um jugo tão forte sobre aquele povo. E como a cidade estava destruída, eles não conseguiam trabalhar para pagar o imposto que tinham que pagar para o rei. Então eles começaram entre eles, como era uma sociedade como a nossa, pessoas que têm mais dinheiro e pessoas que têm menos dinheiro, eles começaram a tomar emprestado dinheiro um do outro, porque eles tinham que comer, eles tinham que pagar as suas contas. E Neemias começou a escutar todo esse clamor, esse choro dessas pessoas. É como hoje, pessoas desempregadas. Hoje eu estava indo trabalhar, ouvi um pouco o noticiário, e o mototaxista disse: eu não vou poder mais trabalhar. Com o que eu trabalho hoje, com o problema do nosso país, eu não consigo alimento, eu vou ter que ir embora dessa cidade. Vamos dizer que fosse mais ou menos assim, porém muito pior, porque existia uma lei, que se você não pagava a tua conta, pastor, eu tinha direito de pegar a tua vinha, independente da dívida que fosse. Se você me devesse 100, eu não pegaria parte dos 100, eu pegaria todas as suas terras. Então muitas dessas pessoas, entre irmãos, entre judeus, começaram a emprestar dinheiro com um alto juro, ou seja, algo que nós conhecemos mais ou menos aqui hoje como agiotagem. E esses agiotas começavam a tomar a terra dos seus irmãos. E se aquela pessoa não tinha terra para pagar, ele dava o seu filho como dote, como servo, para ser escravo. Nós lemos isso. Parece que às vezes a linguagem era meio complicada quando você lê, mas estou contando a história. Então tiveram muitos que, para alimentar os seus filhos, pegaram o dinheiro emprestado. Alimentou os seus filhos, não conseguiu pagar a conta, não tinha terra, não tinha nada para dar, teve que dar o seu filho como escravo para um outro judeu. Quando Neemias vê isso, ele fica indignado. Ele não acredita naquilo que ele está vendo. Ele não pode acreditar que uma sociedade que quer restauração tenha esse tipo de vida. Ele não consegue acreditar que um povo que está reconstruindo uma muralha,
que significava a glória e a presença de Deus no meio do seu povo, existia esse tipo de coisa dentro da igreja. Quando eu li isso, me deu uma dor na minha alma, porque eu vejo essas atitudes dentro da igreja, porém de uma maneira mais oculta e mais leve, que não leva o filho como escravo, mas toma a terra, o carro e a casa de um irmão. É uma pouca vergonha, é algo inacreditável, como o cristão não consegue ver o que a palavra nos ensina, algo que está no caráter de Deus, algo que se chama justiça. Não tem como Deus operar, transformar uma vida, trazer restauração, se há injustiça pela parte daquele irmão, pastor. As pessoas fazem campanhas, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela campanha que está fazendo. Porém, se você não tiver um caráter divino na sua vida, não haverá restauração. Não adianta eu ficar mentindo em cima de um púlpito, não adianta eu vir aqui e profetizar sobre a sua vida, que você vai ser restaurado, se você não tiver uma vida de caráter transformado. Diz a palavra do Senhor, ele diz assim: ouvindo eu, pois o seu clamor e essas palavras, muito eu me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração, e depois pelejei com os nobres, com os magistrados, e disse-lhes: usura, juros entre irmãos, juros entre a igreja. Meu Deus, que evangelho que nós estamos vivendo, que evangelho que nós vivemos, em que existe irmão dentro da igreja emprestando a juros, a usura, a agiotagem dentro da casa de Deus. E diz que ele começou a clamar aos magistrados, e foi algo tão tremendo. Por isso que eu digo, quando alguém que tem Deus no seu coração, quando ele começou a explanar isso entre os magistrados, a coisa começou a mudar. Sabe que havia no caráter de Neemias algo chamado justiça, algo que se encontra no caráter divino, algo que faz parte da moral do homem. A palavra do Senhor, que ele não aceitou aquela corrupção, algo chamado integridade. Nós temos um grande problema na sociedade de hoje, que nós somos valorizados pela nossa aparência. Aparência é algo chamado reputação, que não tem nada a ver com caráter. Reputação é algo que eu penso de você, pelas coisas que eu vejo. Caráter é algo divino, é algo que só Deus vê quando você está só. Uma coisa é reputação, outra coisa é caráter. Eu não quero para a minha vida reputação, eu quero caráter. Eu quero ter um caráter íntegro, um caráter justo para com meu irmão. E diz que Neemias, quando viu aquilo, tocou o coração dele. Ele entra em contato com o seu rei, e o seu rei lhe dá autoridade nas suas mãos. O seu rei coloca ele como governador de Jerusalém. Isso é algo tremendo, e tem uma revelação aqui, escute.
quer autoridade do rei nas suas mãos, entre em contato com ele e mostra o teu caráter de justiça e de integridade. Quando ele vê aquilo, havia um outro governador em Jerusalém. Aquele governador é como esse que tem por aí. Diz a palavra que aqueles homens pegavam o dinheiro dos impostos e botavam no bolso. Gastava dinheiro com prostituição e com bebedeira. Os governadores de Jerusalém, nomeados pelo rei, além de arrancar tudo que o povo tinha, pegava o dinheiro dos impostos e gastava para os seus próprios deleites. Eu olho para a palavra e parece que eu vejo a sociedade de hoje. E sabe o que é o mais triste? Que em toda a palavra, quando Deus viu esse tipo de situação no seu reino, ele entrou com juízo. Sempre. Davi, quando traiu a Deus com a esposa de Urias, ele pagou pelo pecado que ele cometeu dentro da sua casa, sangue. Sempre. Todos pagaram. E isso me coloca a temor, porque eu digo, a qualquer momento o juízo de Deus começa a descer na terra. Veja o que diz no capítulo 14. Também desde o dia em que eu fui nomeado o seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 ao ano 30, ele dá os dias, nem eu, nem os meus irmãos comemos o pão do governador. Ele continua dizendo: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, tomaram-lhe o pão e o vinho, e além disso 40 ciclos de prata ainda também dos seus moços que dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Outra característica do caráter divino na vida de Neemias: a santificação e a santidade. Uma pessoa só tem santidade quando ela tem temor de Deus. Eu falei para vocês que faz parte do caráter divino justiça, santidade e integridade. Continuo lendo essa palavra no capítulo 5. Ele continua dizendo assim, lá no verso de número 17: também 150 homens dos judeus e dos magistrados, aos que vinham a nós dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas, também aves se preparavam. E de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigi pão dos governadores, porquanto a servidão deste povo era grande. O que é que fez Neemias? Além de ver aquela injustiça e entrar com justiça a favor daquele povo, de não fazer parte da corrupção pela integridade que ele tinha no seu caráter, ele desempenha outro caráter divino na vida dele: bondade e amor. Aquele homem, ele não lavou as mãos quando ele viu o sofrimento do povo. Aquele homem, ele não ficou de braços cruzados quando viu que aquelas mulheres choravam. Aquele homem disse: eu tenho que fazer algo por esse povo que está perecendo. É interessante, pastores, se você olha o caráter de Neemias, você consegue ver um espelho do caráter de Cristo.
um homem que era justo, um homem que era íntegro, que não se corrompia, um homem que não se deixava influenciar pela religião e nem pela sociedade. E quando via um cego, curava. Quando via alguém passando necessidade de pão, multiplicava o pão. O que eu vejo na vida de Neemias era um homem que tinha o caráter divino. Não foi em vão de que Deus escolheu Neemias, é porque ele conhecia o caráter que Neemias tinha. Por que conseguiu? Porque é que conseguiu Neemias restaurar um muro em 52 dias? É porque ele tinha o caráter de Deus sobre a vida dele. Ele era um homem que tinha a presença de Deus sobre a vida dele. Ele era um homem que temia a Deus. Era um homem justo. Não há segredo, meu irmão. Quer restauração? Transforma o teu caráter. É duro. Quem sabe você fala: pastor, eu tenho um problema sério de caráter, que eu não consigo mudar. Quer restauração? Muda o teu caráter. Não a tua reputação, que a reputação é muito fácil você mudar. É só você ser um bom ator, que você faz de conta na frente de alguém e engana ela. Quem você é quando você está sozinho? Quem você é quando você olha num espelho? Quando você olhar num espelho, você vê o caráter de Deus? Você vê justiça? Você é justo? Você é bom? Você é íntegro? Tem integridade? Tem amor? É bondoso? Tem temor de Deus? Busca a santificação? Sua palavra diz em 1 Pedro: seja santo como eu sou santo. Um dia estavam os magistrados, os mestres, os conhecedores da lei, e chegam para Jesus, tentando encontrar algo nele, para que ele errasse, e para que ele fosse apontado. Perguntaram para ele: Senhor, qual que é o maior mandamento? O que ele diz? Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu corpo. E aí ele fala algo forte. Ele só muda a palavra. Ele não coloca caráter, ele coloca pensamento. O que é que você pensa? Você tem amado a Deus com os teus pensamentos? Sabe por quê? Porque pensamento é caráter. O que você pensa só Deus sabe. O que você pensa só Deus conhece. O que passa na tua cabeça só Deus sabe. Teu marido dorme do teu lado, não sabe. Teu filho que saiu dentro das tuas entranhas não sabe o que você pensa. Mas o Deus Todo-Poderoso conhece. Você pode ter uma linda reputação na igreja, mas não tem caráter dentro de casa. Ele continua dizendo: esse é o primeiro dos mandamentos, mas existe outro, um segundo semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu me arrepio tudo, sabe por quê? Porque eu sinto o poder de Deus nessa palavra. Escuta, voltamos no que eu contei para vocês desde o princípio. Dividi em duas partes a palavra. Duas. Uma, da atitude de Neemias, quando começou a reconstruir os muros. Ele colocou a família, ele colocou os homens um ao lado do outro.
Na segunda parte do capítulo 5, ele agiu sozinho em cima de uma injustiça. Duas partes. Na primeira, Jesus fala: 2 mandamentos tem, os mais importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas, pensamento, caráter, atributo moral de Deus. Um segundo, um pouco menor: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Salmo de número 133. Jesus é tão tremendo, meu irmão, que ele dá o segredo da vida em 2 versículos. Ele ensina uma receita para você ter sucesso com 2 versículos. Jesus é tremendo. E ele vai restaurar a sua vida no nome de Jesus. Porque todo poder, diz João, que é exercido através do poder da palavra. Tudo foi criado pelo poder da palavra. Isso quer dizer que Deus vai entrar no profundo da tua alma, do teu pensamento, e vai transformar a sua vida, e você vai restaurar o que o diabo pegou. Você percebe que as nossas percas, elas são decorrentes de brechas. Os nossos problemas, eles são decorrentes de nossas falhas. Nós temos uma responsabilidade pelos nossos atos. Eu sei que aquela irmãzinha não é para mim, não é da igreja, mas a saia curta dela, a exposição sensual dos movimentos me atrai. Aí a outra irmãzinha, que você sabe que é promessa de Deus para a tua vida, quem sabe com aquele cabelinho comprido, sem brinco, com aquela roupinha que não mostra nada, quem sabe não tem aquela beleza que você vê na outra. A beleza que você vê na outra é uma pombagira. Ela te engana. Aí fala assim: não, eu quero a mais bonitinha. Meu filho, não faz isso, pelo amor de Deus. Você vai sofrer. Você está indo para o caminho errado. Eu quero, tenho 18 anos, ninguém manda em mim. Vai casa, casa não, começa a namorar, balada, um hotelzinho depois da balada, 3 mesezinho, barriguinha aparecendo. E agora? Não trabalho, não tenho emprego. E minha faculdade? Meu Deus! Ai, agora eu vou para a igreja, eu vou orar para Deus arrancar aquela criança, aquela barriga. Todo pecado tem a sua consequência. Isso não é culpa de Deus. Quem se meteu no problema foi a falta de caráter que ele teve, de santificação. E assim poderia colocar inúmeros exemplos mais. Mas Jesus dizia: pensamento. Mas algo acontece nessa palavra que eu acho tremendo. Escute. No capítulo número 5, ele diz assim, e essa palavra é para você, tá? Escute. Neemias entrou e lutou contra os magistrados. Quando ele pegou a autoridade de Deus, quando ele se tornou governador, quando ele pegou a autoridade do rei dele, ele falou: opa, agora eu tenho autoridade, agora eu vou contra. Quando ele pegou a autoridade na mão, ele falou assim, escute, e disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos.
segundo nossas posses, e outra vez, que venderiam aos outros. E disse: não é bom que fazeis porventura, não devíeis andar no temor do Senhor por causa do opróbrio dos gentios? Também eu, meus irmãos, meus moços, escute, ele está falando, também ele está discursando para aquelas pessoas. Também, meus irmãos, meus moços, eu juro que lhe tenho dado dinheiro e trigo, e deixamos esse engano. Restituirei hoje, e vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º dinheiro do trigo, do mosto, do azeite, que a vós exigistes deles. Então disseram: restitui-nos, restitui-nos, e nada procuraremos neles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar, e farei conforme a palavra. Quando ele pegou a autoridade de Deus, ele falou assim: eu não vou ficar de braço cruzado, eu vou lutar por aquilo que roubaram, eu vou lutar por aquilo que o diabo tomou, aquilo que o inimigo tomou, todo centavo, toda vinha, toda oliveira, toda pessoa. Ele discursava dizendo: eu vou ajudar vocês a restituir o que o diabo tomou. Em outras palavras, escuta, ele só fez isso quando ele entrou em contato com o rei, e o rei deu autoridade nas mãos dele. Escuta, hoje Deus está dando para você autoridade, para você voltar a lutar por aquilo que o diabo perdeu, e para ele restituir na sua vida aquilo que um dia foi tomado. Eu tentei buscar essa palavra de tudo quanto é maneira, Deus sabe, eu li, reli, queria dar de outra forma. Fiquei a tarde lendo, e nada não me vinha. E a única coisa que o Senhor me dizia: conta essa história, fala do caráter de Neemias, fala da atitude de Neemias, ensina ao meu povo a ter mais caráter, mais amor, mais bondade, mais santificação. E o Senhor me dizia: diga, termine com essa palavra, para que eles lutem pela sua restituição. O Senhor está dizendo: luta para Ele restituir na tua vida, mas lute com as suas forças, com Deus dentro de você. Eu quero que o grupo de louvor venha cantar aquela canção da Ludmilla. Já fica aqui em cima, por favor, que eu tenho que terminar. Escute, igreja, a sua maior arma não é a oração de imposição de mãos, e nem a unção que nós vamos fazer daqui a pouco. A maior arma que está dentro de você. A maior arma da restituição é você mesmo, a tua integridade, o teu amor, o teu caráter. Você deixar Deus estar dentro de você. Não permita que o diabo te engane. O Senhor precisa de pessoas com integridade. Tenha integridade, que o Senhor, Ele não irá contra a sua palavra, Ele vai restituir. Não ande de engano. A sua vitória, ela está nas suas mãos. A sua restituição, ela está nas suas mãos. Você tem que lutar por ela.